Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Eduardo Paixão, e hoje em nossa aula de História nós vamos bater mais um ponto de seu edital, destacando aí vários elementos pertencentes à nossa cultura pernambucana. Vamos destacar aí sobre o maracatu, vamos falar sobre a questão de culinárias, festas tradicionais, então vamos destacar várias características. Pega teu material, vai anotando, vai acompanhando que vai dar tudo certinho aí em busca da sua aprovação acima de tudo, beleza, meu aluno? Então confere comigo porque eu deixei tudo separadinho no seu slide, tá bom? Tem aí as nossas informações, você pode estar entrando em contato comigo pelas redes sociais, vai ser um prazer te atender e resolver alguma dúvida sua, tá bom? Primeiro de tudo, para falar sobre cultura, é necessário destacar o que é cultura e, principalmente, o que é cultura popular. Primeiro de tudo, meu aluno, cultura popular, ela abarca ali um conjunto de conhecimentos, os quais vão ser moldados pela interação entre os indivíduos, onde vamos reunir elementos e tradições vinculados a uma linguagem oral e popular. Professor, por que a cultura ela envolve tanto a questão oral quanto popular? Quanto escrita, quanto também não verbal. Olha, meu aluno, quando falamos a respeito da história, durante muito tempo se foi negado aquilo que não vinha de um aspecto oral. Ou seja, só era considerado principalmente história aquilo que era escrito, aquilo que era relatado. E esse preconceito, digamos assim, também estava enraizado em outros ramos que estão ali colados com a história, intrínsecos com a história, como por exemplo a sociologia, que abarca também a questão cultural. Então, em dado momento, a própria cultura, ela também era vista dessa forma, onde só era relatado, onde só era visto aquilo que era escrito, onde só era visto aquilo que era palpável e não de uma forma mais subjetiva, analisando, por exemplo, culturas e costumes de povos que representavam ali uma linguagem não escrita. Beleza? Então você pode destacar aí que a cultura, uma das principais características é justamente isso. Vamos inclusive anotar essa informação? Deixe-me colocar aqui em tela cheia para você poder observar melhor. Então, quando falamos a respeito da cultura, uma das características que podemos levar em consideração é que essa cultura ela pode ser de um aspecto oral ou até mesmo não oral. Nós vamos ter ali também a reunião de elementos. Então, por exemplo, quando falamos sobre a cultura, nós não podemos pegar e imaginar uma cultura como algo singular, como se fosse algo individual de um povo. A cultura ela sempre vai estar pautada reunindo elementos, sendo um conjunto que molda a interação de indivíduos, né? É aqui onde entra também a antropologia, por exemplo, que seria o estudo do indivíduo dentro da sociedade. Né? O indivíduo participante ali. Então a cultura ela abarca ali inúmeras características. Isso aí eu estou explicando, criando uma base para você entender, por exemplo, as características que eu irei explicar do frevo, do maracatu, das festas populares, que querendo ou não também fazem parte de nosso cotidiano. Beleza, meu aluno? Então vamos lá. Frevo. Essa informação aqui que eu irei ler agora já é uma informação obrigatória você manter anotada. Por quê, professor? O Instituto AOCP, ou seja, a sua banca, ela tem um costume ali de trocar, às vezes, palavrinhas nas alternativas. E isso pode desencadear um erro de questão simples. Então você pode acabar dominando o assunto, mas acabando errando algo que seria muito simples de você responder. Por isso, quando você pegar esse conteúdo, quando você pegar informações como essa que eu irei ler agora, anote e tenha cuidado quando você for responder uma questãozinha, beleza? Vamos lá, frevo. Primeiro de tudo, ele foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial da humanidade pelo IFAM, né? O IFAM que cataloga aí registros como esses, tá bom? E grave essa informação. Vamos deixar aqui anotado. O frevo, ele foi considerado patrimônio cultural
Imaterial. Nossa, professor, não precisava nem o senhor dizer que era imaterial, porque a gente já sabe, é algo meio óbvio para que a gente entenda que o frevo, ele é imaterial. Só que veja, meu aluno, às vezes esse seu excesso de confiança pode justamente desencadear esse erro de questão o qual eu citei para vocês. Já imaginou se você pega uma alternativazinha lá que fala que o frevo foi reconhecido como um patrimônio cultural e até agora não fala nada, que é imaterial ou material, que é considerado um patrimônio cultural, que faz parte da cultura do Nordeste, e aí ele enche linguiça lá de informações e você, poxa, realmente tudo correto, e chega lá e ele destaca apenas a palavrinha dizendo que é material. Aí você acaba esquecendo daquela letrinha aí e assinalando a alternativa e errando uma questão. Ah, professor, então eu já sei de certeza que vem uma questão como essa. Não tenho uma bola de cristal, não tenho como adivinhar quais questões virão em sua prova. Mas, concurseiro do CPEM, ele vai preparado para a guerra. Ele vai pronto com o arsenal. Se tiver uma questão nesse nível, ele vai estar pronto. E você não pode pisar na bola, meu aluno. Você não pode pisar na bola, minha aluna. Lembre-se, o frevo ele foi considerado patrimônio cultural imaterial. Isto é, intangível, é abstrato, é subjetivo, é não palpável. Eu não posso tocar o frevo. Ah, professor, mas eu sinto. Eu também sinto, mas eu não posso tocar o frevo. Então, por isso, ele foi considerado patrimônio cultural imaterial pelo IPHAN. É uma informação boa de você manter anotado. Beleza, meu aluno? Seguindo, o frevo recebeu também a inclusão na lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade pela ONU, também juntamente com a Unesco em 2012. Essa informação também. Então percebam, meu aluno, o que é que eu quero trazer com essas informações? Você não vai decorar isso. Você vai lembrar que o frevo não é apenas uma representação da cultura, uma dança presente na cultura, uma manifestação cultural nordestina que apenas tem um peso no Nordeste. Não. Você percebe que o frevo, ele desencadeia aí inúmeras características, representações e inclusive assegura uma identidade pertencente ao Nordeste através de órgãos como o IPHAN, como a Unesco. Então, cuidado para você nem tanta alma, nem tanta terra, nem 8 nem 80, ou seja, ser radical no sentido de imaginar que o frevo apenas tem ali uma característica voltada à cultura daquele ambiente. Beleza, meu aluno? Terceira informação que eu trago para você aí é a que sua origem remonta ao século XIX, ali em Recife, Pernambuco, decorrente de rivalidades entre bandas militares e ex-escravizados, os quais estavam sendo recém-libertos, tá bom? E aí a gente vai estar destacando inúmeras características também dos próximos tópicos, como por exemplo, o maracatu. Confere comigo aí, meu aluno. Antes de falar de maracatu, os tipos de frevo. Eles se dividem em dois. Vamos colocá-los. Deixe-me pegar aqui, permita-me. Nós temos 3 tipos de frevo. Vamos deixar aqui bem organizado, assim como em seu material. Beleza, meu aluno? Nós temos o frevo de rua. Vou até deixar em maiúsculo. Frevo de rua. Você vai ter o frevo canção. Frevo canção. E você terá aí o terceiro tipo de frevo, o famoso frevo de bloco. Perceba que dentre esses tipos de frevo aqui, você vai conhecer mais um, né? Assim, você vai observar um deles e dizer, poxa, eu pensava que era apenas esse que existia. Você vai ver que você conhece apenas um desses aqui de uma forma assim mais crucial, né? Você pensava, por exemplo, que o frevo ele desencadeava apenas uma única característica, e você vai ver que ele possui algumas particularidades. Portanto, de cara, você já destaca aí esses 3. Voltando aqui, né? Vou até deixar em tela cheia se você quiser tirar um print aí, ó. Pode tirar o print aí, destacando os 3 tipos de frevo, tá bom? Voltando, o primeiro frevo, o famoso frevo de rua, ele não envolve vocais, isto é, ele não vai envolver ali o canto, a voz, mas é realizado também ao ritmo de instrumentos musicais, assim como os outros. É o estilo de frevo associado mais à dança, esse é o mais clássico, né? Está sendo mostrado, por exemplo, aí na imagem, uma moça dançando com essa sombrinha, está sendo mostrado ali, a gente imagina os sons que estão rolando ali, os ritmos musicais, então esse tipo de frevo ele é o mais clássico, tá bom? Agora,
Existe uma pequena diferença quando falamos no segundo tipo de frevo, isto é, o frevo canção. O frevo canção, ele trata daquele frevo orquestrado, em que ele caracteriza um ritmo mais moderado. Professor, não entendi. É aquele em que existe, por exemplo, também os instrumentos musicais, mas há ordenado uma orquestra. Beleza? Há um grupo ali especificado onde ele está destacando ali aquelas canções. O terceiro tipo de frevo é justamente o frevo de bloco, onde aí esse sim irá envolver vocais, os quais vão se assemelhar a marchinhas de carnaval. Eita, professor, eu lembro, se você fosse sincera, Aurora. Então pode ser que aí nós encaixemos esse tipo de marchinha de carnaval junto com o frevo. Ele envolve vocais, beleza? Eu sei, eu comecei a cantar, você já estralou aí a latinha, não foi? Eu escutei o barulho daqui, mas se oriente que agora é hora de estudo. Seguindo, nós temos aqui o maracatu. Eita, professor, lembrei logo de Chico Sainz, Nação Zumbi. Maracatu atômico. Eita, meu aluno, bom demais, eu sou fã. Então a gente vai destacar aqui que o maracatu ele também se divide, tá bom? Vamos primeiro conferir de uma forma genérica maracatu para logo após dividirmos. Sobre o maracatu, nós podemos destacar que há uma fusão das influências culturais africana, portuguesa e indígena. Perceba, carrega ali uma característica multicultural. Trata-se também de uma expressão autenticamente brasileira, a qual vai se desenvolver notadamente ali em 3 cidades, Olinda, Recife e Nazaré da Mata. Ah, professor, apenas as 3? Não, mas notadamente as 3. Também podemos destacar a presença da religiosidade que se faz presente nesse quesito aí do maracatu, com traços de religiões africanas, danças elaboradas, semelhanças com o candomblé, fusão de dança e música, utilização de figurinos coloridos e extravagantes, essa aí é a característica bem óbvia quando a gente olha, uma mistura de culturas africana, portuguesa e indígena, reafirmo, beleza? Por último, nessa página, o maracatu ele é de origem afro-brasileira, ele tem a sua emergência ali no estado de Pernambuco no século XVIII. Professor, eu tenho dúvida, século XVIII, meu aluno, isso aqui é o básico, não erra não. Século XVIII pega ali de 1701 a 1800, então nesse delta está inserido ali justamente a origem do maracatu, de origem afro-brasileira. As suas manifestações, as mais antigas, datam ali em torno de 1711. Fato histórico que estava acontecendo nesse período, por exemplo, era a Guerra dos Mascates, que teve início ali em 1710, né? Suas raízes, embora sejam incertas, estão vinculadas também ao candomblé e à coroação dos reis do Congo. Professor, Congo é lá no continente africano, beleza? Essa informação aí eu deixei entre parênteses, é massa você anotar. Vamos conferir a diferença dos dois tipos de maracatu? Simbora! Nós temos aí primeiro, tá aqui na frente, tá? A diferença, vou citar aqui, ó, maracatu rural do baque solto e depois o do baque virado. Olha que interessante isso aqui, ó. Maracatu nação ou baque virado. Essa é a forma mais ancestral do maracatu. Essa é a que vem primeiro. Então vamos deixar aqui, vamos colocar no quadro, maracatu nação. Primeiro, maracatu nação. Ou também, meu aluno, chamado do famoso maracatu de baque virado. Baque virado. Beleza. Vamos seguindo falando sobre ela. Essa é a forma mais antiga, tá bom, do maracatu. É executada em desfile, no qual são transportadas ali esculturas de bonecas negras. Professor, bonecas de que tipo? Bonecas pequenininhas assim mesmo. Elas são elaboradamente vestidas e recebem um nome de calungas, né? Professor, tem alguma imagem? Tem. Olha aqui, ó, para você ver, por exemplo. Essa bonequinha aqui é a famosa calunga, né? Está aí nas mãos dessa moça. Voltando. Embora as calungas tenham relevância, a festividade destaca-se pela presença central do rei e da rainha. Então perceba, meu aluno. Esse maracatu, existem ali alguns pré-requisitos para que haja o desenvolvimento dele e a celebração a partir dele. Não é uma coisa aleatória. Isso ocorre devido à sua ligação de celebração com a coroação dos reis do Congo. Professor, eu posso dizer que o surgimento do maracatu é um surgimento que vem do Congo? Olha, ele tem suas raízes, suas descendências a partir dali, mas ele não se origina ali, o nosso maracatu.
Os participantes do Maracatu Nação desempenham papéis que remetem a figuras históricas. Veja, não é uma coisa aleatória. Professor, diga aí quais seriam essas figuras históricas. Calma lá que eu vou citar para você. A composição do desfile, composto por mais de 30 integrantes, segue uma ordem. Qual seria essa ordem, professor? Primeiro, o porta-bandeira ou porta-estandarte. Ele vai estar vestido ali à moda de Luís XV, né, representando Luís XV, o qual é uma figura histórica, exibindo no estandarte o nome da agremiação e o ano de sua criação. Nós vamos ter também a dama de passo, que geralmente é uma ou duas, as quais vão carregar a calunga, que é aquela boneca, a qual você viu aí. Você vai ter a própria calunga, que vai representar uma rainha falecida. Você vai ter a corte, que é composta pelo casal de duques, príncipes e, se quiser, o embaixador. Nós vamos ter a realeza, que irá representar o rei ou a rainha. Nós vamos ter os escravos, os quais vão carregar ali os guarda-sóis ou até mesmo o palio para que possa proteger a realeza. Nós teremos os iabás, que vão ser conhecidos como as baianas. Vamos ter o caboclo de pena, cuidado para não pensar no caboclo de lança, tá bom? Mas apenas o caboclo de pena. Vai ser representando os índios, ou melhor, os indígenas, os povos nativos, os povos originários. Vamos ter os batuqueiros, os quais vão estar ali compostos, responsáveis pelos ritmos da dança. Vamos ter as catirinas ou escravas, aquelas dançarinas que vão lidar com a coreografia. Aí olha que informação massa, eu deixei aqui embaixo, ó. Uma informação importante é que os títulos de rei e rainha do maracatu são tradicionalmente hereditários, isto é, passado de geração em geração. Informação show de bola, beleza? Está sendo aí mostrado para vocês a imagem. Conferindo aí agora o maracatu rural do baque solto. Vamos colocar aqui para que a gente possa diferenciar. 2. Maracatu rural. O famoso maracatu do baque solto. Aí esse aqui já possui algumas diferenças, tá, meu aluno? Já não é a mesma coisa, e você vai perceber o porquê. Primeiro, é conhecido como baque solto e é distintivo ali da região de Nazaré da Mata, e sua origem se delineou posteriormente ao Maracatu Nação. Professor, o que tem de importante aqui? Você tem que entender que ele deriva daquele Maracatu Nação, daquele maracatu do baque solto. O que vem primeiro? Ele herda algumas características dali para que ele possa surgir, tá bom? Os participantes desse tipo de manifestação são predominantemente trabalhadores rurais. Professor, como eu guardo essa informação? Ora, se é um maracatu rural, a gente estabelece uma lógica de que os representantes vão ser os trabalhadores rurais. Há uma figura de notável importância nessa vertente, que é justamente o caboclo de lança, tá vendo? Eu disse para você não confundir, não imaginar que o caboclo de lança, ele participava do maracatu nação, ele participa do maracatu rural, e ele está sendo representado justamente aí na imagem para vocês, né? Ele é uma figura de notável importância, tá bom? Então ele vai se vestir de uma maneira característica, ou seja, vai dar para identificar ele quando a gente estiver observando ali um maracatu rural. Ele vai ostentar grandes volumes de fitas coloridas, como vocês estão vendo, gola adornada, cheio de lantejoulas, flor branca pendurada na boca. E aí, ó, nós temos justamente essa imagem para que vocês possam conferir. Aqui, meu aluno, eu estabeleci uma tabela show de bola que em nenhum lugar você acha. Estou dando minha palavra, pode procurar que você não acha não. Essa tabela você só acha aqui no CPEM. A gente produziu e deixou tudo prontinho para vocês, tá bom? Seu professor preparou aí justamente essa tabela para que você não tenha dor de cabeça na hora de comparar. O maracatu, nação, ele se localiza na zona metropolitana do Recife, né? Ou seja, sua origem, basicamente, né? Apesar da influência afrodescendente, como eu lhe disse. Já o maracatu rural, ele se predomina nas áreas rurais, como por exemplo Nazaré da Mata. Em quesito de idade, o mais antigo é o maracatu nação, né? O que vai emergir posteriormente é o maracatu rural. O papel crucial que nós temos é o do batuqueiro e os instrumentos de destaque, assim como aquelas representações de figuras históricas no maracatu nação. Já no maracatu rural, nós temos o caboclo de lança. Ele é a figura central, beleza? Em relação ao cortejo, o maracatu nação vai representar ali uma corte imperial, você lembra das figuras históricas, e do maracatu rural, nós temos as brincadeiras dos trabalhadores rurais.
Professor, distinções nas composições, quais são as diferenças? O Maracatu Nação tem ali suas composições distintas nos desfiles dos personagens, né? Porque você viu que são mais de 30, eu destaquei 10 ali em média. O Maracatu Rural é a composição em personagens específicos diferenciados, não existe ali uma ordem, é necessário que se tenha apenas o caboclo de lança. O enfoque do Maracatu Nação ele é mais urbano, vai se relacionar com a história imperial, já o Maracatu Rural pelo próprio nome, já dá para você imaginar, ele é bem rural, vinculado às tradições lúdicas dos trabalhadores rurais. Então, vê só, meu aluno, vou até deixar em tela cheia para que você possa tirar o print aí, ó, sossegado, tá bom? Anote essas informações, porque, olha, o concurseiro, beleza, ele não tem tempo a perder. Agora, isso também não quer dizer que ele tem que sair pulando etapas. Um tópico como esse aqui, que ele tem mais um cheirinho geográfico do que histórico, ele tem que ser levado em consideração sim. Porque já imaginou você conseguir bem em todos os outros tópicos, mas chega num tópico desse você é mal e você deixa de gabaritar uma disciplina como história? Relembre, meu aluno, história nesse nosso edital atual do Instituto AOCP não tem mais aquele peso 0,5 não, viu? Ah, professor, mas por exemplo, na Paraíba teve, mas Paraíba foi BFC. Ah, professor, mas outros concursos, história era uma disciplina que acompanhava as outras. Beleza, agora história está tendo o mesmo peso aqui que um RLM da vida, que português da vida. Peso 1 cada questão. Então é obrigação sua chegar forte, independentemente do tópico, beleza? E eu tô aqui para te ajudar nisso. Seguindo, meu aluno, nós vamos falar das culinárias e das festas populares. Observe aí a culinária, ó. O Recife detém a distinção de ser o principal polo gastronômico do Nordeste e o terceiro do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Pode ser uma informação interessante que você venha deixar anotado. Nos momentos de revisão você bate essa informação, porque, poxa, traz ali uma ideia de como é que está o cenário a nível nacional, sendo o Recife incluído nele. O segundo ponto, a culinária pernambucana reflete a miscigenação de raças. Cuidado para não pensar que uma culinária pernambucana ela é estritamente pautada apenas em Pernambuco, ou seja, ela recebe influência de outras regiões, resultando aí em uma das mais criativas do Brasil. Professor, me dê exemplos. Olha aí, a tapioca, por exemplo, ela é de origem indígena. O cuscuz, por exemplo, é de origem africana e judia. Poxa, professor, eu cansei de dizer que o cuscuz daqui do Nordeste era o melhor do mundo. O cuscuz ele pode ser aqui do Nordeste, meu aluno. O cuscuz ele pode ser pernambucano. Agora, as suas origens remetem a outras fontes, tá bom? Então, a gente bebeu de várias fontes aí. Nós temos a tapioca, o bolo Souza Leão, buchada, sarapatel, chambaril, dobradinha, bolo de rolo, munguzá, canjica, entre outros. Eita, enquanto eu tô falando isso, vocês estão com o Chaves aí, né? Se lambendo, falando do sanduíche de presunto, eu lembrei agora. Eu falando aqui e vocês que nem o Chaves, mas beleza. Seguindo aí, meu aluno, muito tranquilo aqui, acho que não tem nenhum problema, né? Festas populares, destaca-se aí Galo da Madrugada, destaca-se aí o próprio São João de Caruaru, os papangus de Bezerro, Maracatu, bonecos de Olinda, lá na própria Olinda. Então assim, meu aluno, das festas populares, no seu PDF, eu deixei aí, olha, eu achei e implementei, né, aquela tabela, deixei ela bem organizada, deu um trabalho da bexiga, mas eu coloquei o ano todo, festa que acontece aqui na região. Então, é óbvio, você não vai decorar aquela informação, pelo amor de Deus, porque são muitas informações lá sobre as festas, mas é obrigação sua, pelo menos, dar uma bisoiada, né, que nem diz o Matuto. Então, dê uma olhada, fique esperto. Professor, e agora? Já batemos aí, por exemplo, a culinária, frevo, maracatu. O que é que a gente tem, professor? Nós temos questõezinhas. Bora para as questões? Eu separei 3 questõezinhas para você. Confere comigo, ó. Primeira questão. O frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética, enraizada no Recife e em Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. É uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade de realização popular na cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. No ano de 2012, a Unesco proclamou o frevo como patrimônio
patrimônio imaterial da humanidade. A característica da manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial da humanidade é a letra A, conversão dos festejos em produto da elite. Letra B, expressão de sentidos construídos coletivamente. Letra C, dominação ideológica de um grupo étnico sobre outros. Letra D, disseminação turística internacional dos eventos festivos. Ou letra E, identificação de simbologias presentes nos monumentos artísticos. Meu aluno, quando você vai resolver questões como essas, as quais envolvem ali um enunciado, envolvem uma certa reflexão, o ideal é que você pare com calma, leia 1, 3, 5 vezes se for o caso. Ah, professor, mas eu não tenho tempo. Meu aluno, sossega. Pega a questãozinha, vai destrinchando ela, vai fazendo anotações, beleza? Então dê pausa, responda a questãozinha e eu vou para o gabarito, beleza? Enquanto você escolhe aí o gabarito, seu professor vai tomar um golinho de água. Garriou? Podemos, desculpe-me, tive que beber essa água. Mas vamos lá, posso ir para o gabarito? Deixei em tela cheia para você, ó. Gabarito, dou-lhe 1, dou-lhe 2. Letra B, ou seja, a característica da manifestação cultural descrita, ou seja, o frevo, o qual justifica a sua condição como um patrimônio imaterial da humanidade, é justamente a característica de expressar sentidos, os quais são construídos coletivamente. Veja, agora que nós vemos a resposta, não é uma questão difícil. Mas a princípio poderia ser pelos termos que foram utilizados. Mas se você parar para pensar com calma, não é uma questão difícil. Por isso que a leitura se faz extremamente importante, beleza? Bora para mais uma questãozinha? Questãozinha de número 2. Vou deixar a tela cheia para você, ó. O maracatu é uma manifestação artístico-cultural afro-brasileira, notadamente importante no Nordeste brasileiro, sendo registrado como bem cultural, patrimônio imaterial brasileiro. A respeito dessa manifestação, assinale a afirmativa incorreta. Lembrem-se, incorreta. A banca aqui ainda fez questão de deixar em caixa alta, né? Lá na prova você circula, porque o que tem de gente que erra questão assim não é brincadeira. Então, letra A, vamos procurar a incorreta. O maracatu tem caráter de resistência cultural, tendo sido constante alvo de ataques por intolerância social, cultural e étnico-racial. Letra B. Evoca a coroação dos reis e das rainhas do antigo Congo africano. Letra C. Apresenta no grupo percussivo instrumentos como alfaia, gongue, tarol, caixa e aguibê. Letra D. São alguns dos personagens do maracatu: Calunga, Realeza, Dama do Passo, Bate-Bola, Catarinas e Porta-Estandarte. Meu aluno, aqueles destaques que eu fiz com você, os quais participavam do maracatu, caem em questão também. Letra E. O maracatu rural é associado principalmente à zona da Mata Norte de Pernambuco e tem como personagem central o caboclo de lança. Então vamos lá, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, gabarito. Letra D. Eita, professor, então eu tinha que saber destacadamente cada um deles, para você ver como tem suas diferenças. Então o erro aí, ó, a Calunga está correto, Realeza correto, Dama do Passo correto, agora Bate-Bola. Porta-Estandarte aí ele vai juntar aí, porque você sabe que o maracatu ele tem aquela divisão, né? Tem o maracatu nação, o maracatu rural, então pegue aquelas tabelinhas, pegue todas aquelas divisões, anote e revise. Uma questão como essa aqui é para deixar o indivíduo assustado na hora que vê, beleza? Vamos para a terceira questão, meu aluno. Terceira questãozinha é uma questão certo ou errado, bem simples, para que a gente possa bater. Inclusive, serve até como fonte da anotação. Não custa. Bora lá, deixando em tela cheia para você. Terceira questão. A cozinha contemporânea tem discutido diversas temáticas, como a sustentabilidade, a cultura e o papel do profissional da área. Com relação às tendências da gastronomia, julguem o item. O bolo de rolo é um doce típico do Nordeste brasileiro, sendo considerado um patrimônio cultural e imaterial. Aí você diz, professor, essa é sossegada demais. Eu já sei que está certo.
O bolo de rolo realmente, ele faz parte do patrimônio cultural. O bolo de rolo também, ele vai ser um bolo doce aqui típico do Nordeste brasileiro. Aí quando você vai responder, eita, professor, errei a questão. Justamente pelo que eu te falei, meu aluno. O imaterial aqui tornou a questãozinha errada. Ou seja, imaterial é intangível, eu não posso tocar, diferentemente do material. Agora isso, eu trouxe uma questãozinha de certo ou errado para você. Imagine se for uma alternativa enorme, trazendo vários elementos corretos e apenas isso aqui é errado. Então complicaria a sua vida. Professor, então me dê uma dica se isso acontecesse. Você reparte, meu aluno, todas as alternativas. Uma alternativa gigante, você corta ela, lê um pedacinho ali da frase, vê se está correto e marca correto. Lê outro pedacinho e assim você vai fragmentando toda a alternativa até conferir se de fato ela está toda correta. Meu aluno, minha aluna, pode olhar aqui para o professor, para o seu querido professor Eduardo. Tamo junto nessa correria, se Deus quiser vai dar certo. Faça a sua parte, você tem que chegar na prova consciente. Não peça a Deus para passar não, Ele tem muita coisa para resolver. Peça a Deus para lhe dar sabedoria e força para você seguir em frente. Faça a prova e saia de lá orgulhoso porque você deu o seu melhor. Conte comigo e até a próxima. Fui!